Olá, gente. Boa noite. Nós estamos aqui para mais uma explicação de um novo capítulo do livro de Isaías que nós estamos estudando. Hoje eu vou ter que falar de Isaías 3 e 4 junto, porque um é o complemento do outro. E agora nós vamos falar no capítulo 3, sobre o julgamento de Judá e Jerusalém. E ele diz o seguinte, que o Senhor tira de Jerusalém e de Judá o sustento de pão e de água e o apoio do valente. E esses valentes são quem? São o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, que é o capitão da guarda, né? Do respeitável, do conselheiro, do hábil entre os artífices e o encantador de perito. Por quê? Isso tudo porque Deus vai tratar com Judá e Jerusalém. E ao invés dessas pessoas mais sábias, pessoas mais vividas, Deus fala que vai dar meninos por príncipes, crianças por governantes sobre o povo. E esse povo oprimirá uns aos outros. E o menino, com isso, se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Por quê? Vai desfazer toda aquela o que se tem costume, que é o respeito aos mais velhos, que é o respeito das pessoas mais simples, aos senhores, aos mais abonados, que naquela época isso era tremendamente observado, tanto que as pessoas tinham escravos, servos, e isso não vai ter mais. O nobre ele vai sofrer na mão, inclusive, daqueles que lhe devem satisfação. Por quê? Porque Jerusalém está arruinada e Judá está caída. Porquanto a sua língua e as suas obras, elas são contra os ensinamentos do Senhor e desafiaram a sua presença, a sua gloriosa manifestação. E eles passaram a agir como Sodoma e Gomorra, em que eles fazem e cometem o pecado e acabam publicando, alardoando o pecado que eles fazem, sem os encobri-los. E a alma deles sofrerá o mal sobre ela mesma, porque eles que estão pecando, eles que serão punidos e sofrerão as consequências dos atos que eles tomaram. E aí o capítulo 3 diz assim: Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá. Quer dizer, a ação do perverso é a perversidade, é fazer o mal. Então, uma vez que cada um comerá do fruto de sua própria mão, o perverso experimentará sobre a sua vida a perversidade, o justo a sua justiça. E o que acontecerá? O mal será a ira, e a sua paga será as suas próprias mãos, o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do povo do Senhor, que são as crianças, e as mulheres que instruem o seu governo, por quê? Porque uma vez que quem está governando são crianças, essas seguem o conselho de suas mães. Uma vez que os pais, os valentes, esses são obrigados a cuidar da guerra, da segurança da cidade. E esses vai sofrer consequência. Então o Senhor diz: ó povo meu, o que te guiam te enganam e destrói o caminho por onde deve seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresentar para julgar os povos. Entra em juízo contra os anciões e seus príncipes, porque estes consumiram a vinha e roubaram do pobre e guardaram em sua casa. É como a gente vê, inclusive, hoje em dia. Muitas pessoas, elas têm a obrigação de cuidar dos órfãos, das viúvas, do necessitado, daqueles humildes, dos que padecem. E esses não querem dividir o bem que
toda a comunidade gerou para si. Ao contrário, esse, de forma dissimulada, acabam pegando, em vez de investir no próprio povo, leva para sua casa. Ajuntam tesouros para si, tesouros que não lhe dizem respeito. E diz o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e imprudente, o Senhor descobrirá sua vergonha. Ele tirará o seu enfeite. Os enfeites na época eram os anéis, as toucas, que eram os cabelos, aqueles tecidos que se punham de forma retorcida, todo ornamentado, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus evoaçantes, os vestidos de festas, os mantos, chales e as bolsas. O que é? Deus vai tirar de Sião e de Jerusalém aquilo que faz com que ela se sinta imponente, aquilo que faz com que ela sinta que ela é soberana. E Elsa, em lugar de perfume, ela vai passar a cheirar podridão. Ela vai exalar os seus pecados. Em vez de ter lindos cintos sobre o seu corpo, passará a ter cordas. Em lugar de encrespadoras, que são aqueles objetos que frisam os cabelos, as mulheres passarão a ser calvas. Elas perderão as suas vestes suntuosas, e serão marcadas por cilício, quer dizer, o seu corpo terá feridas em si, e a marca de fogo será sobre elas, ao invés da formosura. Os homens, esses morrerão à espada, os valentes morrerão na guerra. E com isso as mulheres chorarão o seu luto. Sião será desolada e isso fará com que ela se assente na terra. E uma vez que o capítulo 3 de Isaías descreveu isso, o capítulo 4, intrinsecamente, diz que, por haver falta de homens, uma vez que estes morreram à espada, esses morreram à guerra, o que acontecerá? 7 mulheres se lançarão sobre um homem. Mas por que elas se lançarão sobre um homem? Para ter o nome dele, para que ela possa gerar filhos. Porque naquela época, uma mulher que era tida infértil, uma mulher que não se casava, que não tinha filhos, essa não era considerada uma pessoa abençoada, porque a pessoa valia por aquilo que ela tinha e possuía. E se ela era infértil, não tinha filhos, ela era muitas vezes discriminada e colocada à margem da sociedade. E por isso, os homens que sobrassem, que seriam poucos, sobre esses as mulheres disputariam para ter pelo menos o nome dele, porque assim ela poderia gerar filhos, dar descendentes. E assim, além dela poder dar herdeiros, poder manter viva aquela família, aquela linhagem, ela deixava de ser discriminada e ridicularizada à sociedade. Ela não ficaria à margem. E aí, o que acontece? Isso se tornaria para elas, se elas conseguissem o nome do homem, motivo para remoção do seu opróbrio, ou seja, da sua vergonha, da sua lamentação. Aí Deus dá um sinal de esperança, que o reinado do renovo do Senhor, que quando acontecesse das pessoas se voltarem os olhos para Deus, reconhecendo que o que eles fizeram era errado, Deus lançaria o renovo do Senhor sobre o povo, e esse seria cercado de beleza e de glória. E o fruto da terra, o orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos, né? Isso mostra que nem todos de Israel seriam salvos.
Mas os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados de santos. E todos os que estão inscritos em Jerusalém, inscritos por quê? Porque esses passaram a ter direito de fazerem parte da nova geração, da nova nação que o Senhor formará. Porque o Senhor já tratou, já purificou, já tirou dela todo o pecado. Então, os que sobrarem, esses serão novamente inscritos como os filhos do Senhor, a menina dos seus olhos. E aí, todos eles serão chamados de santo. E todos serão inscritos em Jerusalém para a vida que tiverem sido lavados pelo Senhor da sua imundícia de Sião. E Jerusalém, a culpa do sangue que estava no meio dela, que foi purificado pelo Espírito de Justiça, o Espírito purificador do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo de noite. E estenderá um dorsal e um pavilhão, ou seja, ele fará um teto, né? Ele fará um abrigo para as pessoas que sobreviverem, o pessoal de Israel. E estes serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isso mostra o quê? Mostra que Deus promete ao povo de Israel, povo de Judá, que vai cuidar deles quando eles se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para o Senhor. E fato é que isso acontece nos dias de hoje, quando nós pedimos a Deus perdão daquilo que nós fazemos de errado. Deus, ele nos perdoa, Deus nos purifica, e esse perdão, esse purificar, ele já é uma bênção que nós já podemos gozar nos dias de hoje, que já vem lá do passado. Agora, no próximo capítulo, capítulo 5, nós veremos qual que é a mensagem do Senhor para o povo, que vai começar com ensinamentos através de parábolas. E essas parábolas têm por objetivo ensinar através de histórias, em que o Senhor ilustra os acontecimentos de uma família, ou de uma vinha, ou de igual ilustrou com o vaso, mas ali era visão, ali era o que ele entendeu. Mas a parábola tem o mesmo objetivo, ensinar. Mas só que a parábola, ele ensina através da história, contando sobre aquilo que virá sobre o povo. E a primeira parábola a ser estudada será a da vinha má, que será no capítulo 5. Eu espero vocês, até a próxima, tá bom? Jesus os abençoe.